Ora, muito boa tarde. Começaremos, como é hábito, às segundas-feiras, ao meio-dia e 40. Hoje iremos falar de integrais de superfície, depois eu vou já explicar o que é. Entretanto, irei fazendo aqui uns desenhos, escrevendo coisas para depois, ao meio-dia e 40, começarmos a sério. Como vocês devem ter reparado, saíram as notas do primeiro teste. No aviso acerca disso, eu disse que depois a revisão de provas indicaria como e quando iria ser feita mais tarde. Tinha algumas dúvidas se agora tinham que ser presenciais ou algo do género. Disseram-me que é do mesmo género que fizemos no semestre passado, portanto vamos começar por enviar as cotações parciais das perguntas por e-mail, coisa que deverá acontecer por volta de quarta ou quinta-feira, ok? Nessa altura direi mais coisas sobre isso, está bem?
Não estou a falar. Só falo ao 12h40. José. Obrigado. Pois bem, na aula de hoje vamos integrar sobre superfícies. Ou melhor dizendo, do ponto de vista mais técnico, sobre aquilo que costuma designar por vizinhanças de coordenadas. Vizinhanças de coordenadas são os contradomínios de representações paramétricas com as propriedades que nós consideramos na definição de variedade. Ou seja, de classe C1, injetivas, com inversa contínua e com derivada injetiva no seu domínio, que tem que ser um aberto. Okay? No entanto, fica já o aviso que depois vou fazer batota, vou mentir. Vou depois integrar em coisas que tecnicamente não são vizinhanças de coordenadas, mas que podem ser aproximadas em certo sentido por vizinhanças de coordenadas. E finalmente, daqui a algum tempo, explicarei como é que integramos em variedades 2. Okay? Nessa altura até explicarei como é que integramos em variedades k-dimensionais, em RN, que a ideia é exatamente a mesma. Ora, o José Cotileiro, tenho a impressão que levantou uma mão para... Desculpe se foi sem querer. Okay. Nem sabia. Deve ter Bem. carregado aí no atalho. Tá bom. Pois bem, então a situação é essa. Portanto, eu fiz aqui um diagrama para vocês terem uma imagem mental daquilo que estamos a fazer. Tenho uma representação paramétrica que eu designei por R, classe C1, transforma ali um bocado de R2, que é o U, num bocado de R3, que é S, que é o contradomínio do R, em que o R eu impus condições, exatamente, dizem que tenho aqui uma vizinhança de coordenadas. Portanto, isto pode ser uma superfíciezinha, que é uma variedade 2, mas descrita por uma única representação paramétrica. Não preciso fazer coisas complicadas, usar várias representações paramétricas. A questão que eu quero lidar é esta que está aqui a vermelho no final da página. Se eu pegar num intervalito de R2, como aquele que eu desenhei ali a vermelho, dentro do domínio da representação paramétrica, esse intervalito é transformado num pedacinho de superfície. Eu gostaria de saber como é que a área desse retângulo é transformada quando chega à superfície. Como é que eu defino um fator de escala apropriado quando passo de uma situação para a outra? Ora, isso vai ter a ver com aquilo que andámos a discutir no final da aula passada. Okay?
Ou seja, eu tenho no domínio da representação paramétrica algo que tem a área ΔT1 vezes ΔT2. Do lado da superfície, o que é que eu espero vir a ter? Espero vir a ter algo que será não propriamente um retângulo, mas será um retângulo que está um bocadinho encurvado. No entanto, eu espero, daquilo que sei de cálculo diferencial, que se eu olhar para as imagens dos lados do retângulo que eu tinha em R2, tem imagens que são curvas em R3, não é? Mas imaginar aqui dois vetores aqui deste lado, não será muito diferente em termos daquilo que eu intuitivamente acho que deve ser uma área, da área de um paralelogramo em R3. Então, espero ter aqui algo com aproximadamente com área determinada por o quê? Ora bem, se eu olhar para a derivada do R, eu incrementei, digamos, o ponto, um vértice do retângulo, incrementei ΔT2 para chegar àquele ponto, ΔT1 para chegar a este ponto. Estes 3 pontos aqui deste lado, que é que vão dar origem? Em termos de cálculo diferencial, eu espero ter algo parecido com, se olhar para a variação de T1, a derivada de R em ordem de T1, multiplicada por delta T1, eu espero que seja uma aproximação razoável e tanto melhor quanto delta T1 for para zero, não é? Delta T1 e delta T2 forem para zero, deste lado do paralelogramo. Okay? Enquanto, fazendo a mesma coisa com o delta T2, eu espero obter algo, em termos de cálculo diferencial, eu espero poder aproximar por dRdt2 vezes delta T2. Okay? Tornar isto exato, o que eu estou a dizer é basicamente dizer isto, não é? Porque tenho o velho problema do teorema de Lagrange para funções vetoriais, não é? Mas, aproximadamente, isto faz sentido. Portanto, eu deste lado, do lado do R3, aqui, eu tenho um paralelogramo em R3 determinado por dois vetores. Este e este. Se, portanto, eu tenho o fator de escala para áreas, será o quociente entre a área determinada por derivada parcial de R em ordem a T1 e derivada parcial de R em ordem a T2 .
multiplicado por ΔT1, ΔT2, a dividir por ΔT1, ΔT2. Ou seja, o meu fator de escala da área parece ser algo que tem a ver com a área de paralelogramo. Não esquecer isso. De paralelogramo. Terminado por drdt1 e drdt2. Tem aqui dois vetores, estes, terminam o paralelogramo em R3. Se eu souber calcular a área desse paralelogramo, talvez tenha uma ideia de como calcular áreas de superfícies. Quem calcula áreas de superfícies também calcula integrais de funções escalares definidas sobre a superfície. Okay? Da aula passada, nós sabemos como calcular, de uma maneira possível, há várias, como calcular a área de um paralelogramo k-dimensional em Rn. Como é que fazemos? Bom, construímos uma matriz, vamos chamar-la a matriz M, com duas colunas. Okay? Calculamos o produto da transposta desta matriz por ela própria. Isto dá uma matriz que eu posso escrever assim. Certo? Professor, isso são 4 parcelas diferentes? São 4 parcelas diferentes. Não, não são. São 4 entradas diferentes, você quer dizer. Não, não são, porque é simétrico. O produto interno é simétrico. De maneira que fica um drdt1 interno drdt2 fora da diagonal principal. Se eu calcular o determinante disto e depois levantar a um meio, fico com o volume bidimensional daquele paralelogramo. Okay? A este fator chamo elemento de volume bidimensional em R3. Okay? Em geral, generalizando esta ideia, aquilo que eu andei a fazer na aula passada era a motivação da parte algébrica da álgebra linear para definir aquilo que se chama o elemento de volume k-dimensional em Rn, okay? Que é uma raiz quadrada do determinante do produto de duas matrizes, em que essas matrizes são exatamente as matrizes colunas que eu arranjo com as derivadas parciais de representações paramétricas. Em geral é isso que eu faço. Okay? Mas para superfícies, só preciso calcular uma determinante de matriz 2 por 2 e depois tirar a raiz quadrada. Okay? Reparem já agora no seguinte, eu posso fazer aquela conta. Portanto, o determinante
nós usarmos o facto que nós conhecemos sobre o produto interno, que é o módulo do produto interno é igual à norma de um vetor, vezes a norma do outro vetor, vezes o módulo do cosseno formado pelos dois vetores. Ok? Portanto, se eu usar isso, eu até descubro que o que eu tenho aqui vai ser norma ao quadrado de uma derivada parcial vezes a norma ao quadrado da outra, que aparece na diagonal principal. Fora da diagonal principal também obtenho o mesmo produto, mas também obtenho o cosseno quadrado do ângulo formado pelos dois vetores, vezes o cosseno quadrado de alfa, em que alfa é o ângulo. Perdão, esqueci-me de uma coisa, não é? Portanto, 1 menos cosseno quadrado de alfa. Portanto, na diagonal principal tenho 1, fora da diagonal principal obtenho cosseno quadrado de alfa, e alfa é o ângulo formado pelos dois vetores. Okay? Mas toda a gente sabe que 1 menos cosseno ao quadrado é igual ao seno ao quadrado, não é? Portanto, uma expressão alternativa será o elemento de volume é raiz quadrada disto, não é? Portanto, o elemento de volume bidimensional pode ser calculado tirando a raiz quadrada, não é? E usando a forma fundamental da trigonometria, será a norma dr dt1 vezes a norma dr dt2 vezes o módulo do seno de alfa. Okay? Curiosamente, nós também podemos chegar a esta expressão de uma outra maneira. Nós podemos definir o produto externo de dois vetores. Okay? Em R3. Portanto, é uma coisa. Eu hoje estou muito pegado ao R3. Okay? Há umas referências que eu faço ao caso geral, a variedades k-dimensionais, mas concentrem-se em R3 e superfícies em R3. Se eu considerar dois vetores de R3, U e V, com coordenadas numeradas como costume, eu posso definir o produto externo do U e de V como sendo o vetor U2 V3 menos U3 V2, depois U3 V1 menos U1 V3 e finalmente U1 V2 menos U2 V1. Okay? Que é algo muito algébrico, um bocadinho misterioso, mas que tem a seguinte propriedade. A norma do produto externo
é exatamente igual à norma de U, vezes a norma de V, vezes o módulo do seno formado pelo U e pelo V. Okay? Aquele elemento de volume bidimensional pode ser tanto calculado com o caso particular daquilo que fizemos na aula passada, como através da norma do produto externo. Okay? Bom, então está na altura de definir aquilo que me interessa. Okay? Portanto, definição. Tal numa ciência de coordenadas. Com as convenções que temos até o momento, não é? Sobre R, dada uma função definida em S, S é a superfície, portanto é o contradomínio do R, com valores em R, definimos o integral em S e F, e aqui são S maiúsculos em ambos os casos. Lembrem-se que quando falei do integral em ordem ao comprimento de arco, usava S minúsculos, e são S maiúsculos, mas basicamente eu estou a fazer a mesma coisa. Faço notar que o integral em ordem ao comprimento de arco era o protótipo deste integral de superfície, porque o elemento de volume unidimensional é exatamente a norma da derivada da representação paramétrica. Okay? Porque aí os vetores só têm um vetor coluna, fazer o produto matricial da matriz linha correspondente pela matriz coluna dá um escalar, que é a norma ao quadrado. Determinante disso dá a mesma coisa. Raiz quadrada dá a norma do vetor. Okay? Portanto, aquilo que nós fizemos para integrais em ordem ao comprimento de arco é o antepassado disto, ainda muito tenrinho. Okay? Definimos este integral, dizia eu, como o integral, já agora costumo por aqui, dois símbolos de integral para lembrar que isto é tudo bidimensional, como o integral em U, portanto, no domínio do R, de F composto com a representação paramétrica, aquele T ali, por aqui em baixo, T barra é o T1, T2, certo? Do parâmetro que eu estou a utilizar na representação paramétrica, vezes V2 de T dt, em que V2 de T ou é calculado assim, ou é calculado como raiz quadrada do determinante
daquele produto matricial que nós usamos, dá-me um elemento de volume, ok? Portanto, que é algo que eu posso fazer. Há quem faça as contas sempre de uma maneira, quem faça as contas sempre da outra, há quem faça as contas da maneira que lhe apetece na ocasião, ok? Eu nitidamente sou da última espécie, ok? No caso particular em que para f identicamente igual a 1, obtemos a área de uma superfície. Ok? Portanto, o que eu estou a fazer é que deveria ser claro. Para integrar uma função numa superfície, o que eu faço é integrar no domínio dos parâmetros da representação paramétrica que eu estou a usar para a superfície, a composta da função com a representação paramétrica, que é absolutamente natural. Tenho que traduzir os valores da função para os t's, em função dos t's, que são os parâmetros para descrever a superfície, e depois tenho que multiplicar com um fator de escala, porque quando eu passo do domínio da representação paramétrica para a superfície, eu estico, dobro, etc. E quem me dá essa informação é aquele norma DRDT1 externo DRDT2 ou o elemento de volume bidimensional. Portanto, que é isto que eu tenho aqui. Elemento de volume bidimensional. Bom, agora preciso nitidamente fazer exemplos para vocês entenderem isto num caso muito simples. Okay? Só uma pergunta. Diga. Pode ser muito simples, mas não estou a chegar lá. No slide anterior, não percebi como é que aparece o menos cosseno ao quadrado de alfa. Ah, É do produto interno. é, o 1 menos cosseno ao quadrado aparece do determinante, não é? Sim. Não é este? Então é antes desse. Porque Sim, isso mesmo. o determinante, você tem que fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Dá uma norma ao quadrado vezes a outra norma ao quadrado. Okay? E depois tem que fazer menos o produto dos elementos fora da diagonal principal. Os elementos fora da diagonal principal são produto interno. Mas isso vai dar. É igual à norma de um vetor vezes a norma do outro vezes O cosseno. o cosseno do alfa. Ok? Isso ao quadrado dá a norma de um ao quadrado vezes a norma do outro ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Está bem? De maneira que se você puser as normas ao quadrado em evidência, da parcela correspondente à diagonal principal fica com 1. Já levou tudo. Não é? E do outro fica com um cosseno ao quadrado. Okay? Ok. Portanto, é simplesmente o cálculo do determinante e da informação que o produto interno pode ser dado por norma de um vetor, vezes a norma do outro, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Está bem? Já percebi, Sr. Obrigado. Bom, vamos ver exemplos agora. Vamos supor que temos um paraboloide, seja P, conjunto dos x, y, z de R3, tais que x, y está na bola de raio 1 centrada em 0, 0 e z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Okay?
isto é um paraboloide, não é? Portanto, algo assim. Ok? Portanto, projetando no plano XY, vocês obtêm aqui, cá em baixo, o domínio dos vossos parâmetros, que é a bola de raio 1 centrada na origem. Certo? Portanto, vocês têm ali, aquele conjunto pode ser descrito assim, mas deixa agora, vou tirar aqui esta bola em baixo, obscurece um bocado o desenho, não é? Reparem que eu estou a falar da superfície, ok? Não estou a falar de um sólido, é uma superfície, é uma casquinha. Okay? Eu posso descrever este conjunto de várias maneiras. Portanto, voltando à nomenclatura que tínhamos, quando falámos de variedades, eu posso usar uma representação explícita exatamente aquilo que eu estou a fazer quando descrevi a definição do conjunto. Portanto, eu simplesmente pus uma variável, usei em função das outras duas, para x e y num certo domínio. Okay? Mas também podia fazer isto de outras maneiras. Também posso usar uma representação paramétrica da seguinte forma. Como o x e o y estão na bola de raio 1 centrado na origem, agora que nós somos fãs das coordenadas polares, alguns de vocês são fãs das coordenadas polares um bocadinho demais, mas isso é outra história. Eu podia usar uma descrição assim, x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, z igual a r quadrado. Okay? E dizer, o r é maior ou igual a zero e o θ maior ou igual a zero, menor que 1, não é? E o θ está entre 0 e 2π. Okay? Portanto, destas duas maneiras, eu descrevo aquele conjunto. Uma, digamos, é a original, que estava ali na definição do paraboloide originalmente. Outra é uma outra maneira. A segunda não é propriamente uma representação paramétrica nas condições da definição de variedade. Porquê? Porque o R não está num intervalo aberto, o θ também não. Tenho problemas de injetividade para R igual a 0. De maneira que esta segunda possibilidade é um bocadinho esquisita. Okay? Parece estar fora daquilo que eu assumi hoje. No entanto,
eu consigo até fazer as contas e iremos fazer as contas, acreditando que aquilo que eu vou fazer faz sentido, mas no primeiro caso não temos problema. Ok? Então, como é que eu faço as contas? Preciso de uma função. Portanto, esta vai ser a minha vizinhança de coordenada. Vou criar uma função f de IP, valorzinho é. Pode ser f de x, y, z igual a z. Não. Okay? Portanto, eu agora vou fazer dois cálculos usando uma representação explícita e outra representação paramétrica. A ver o que é que me acontece. Ser ingênuo a fazer isto. Vamos calcular o integral em P da função 1. Portanto, aqui vou usar como parâmetros, desculpem, portanto, ds, ok? E vou querer fazer isto usando a representação explícita. Okay? Portanto, isto será a área E. Okay? Portanto, estou a integrar a função 1. Portanto, como é que eu calculo aquele integral? Bom, será, a acreditar no que eu estive a fazer, o integral na bola de raio 1 centrado em 0, 0. Os parâmetros são o x e o y. Portanto, o x e o y é que vão ser as minhas variáveis de integração. A função composta com a representação paramétrica, a função é constante igual a 1, portanto, tenho aqui o 1, não é? Outra vez. Mas agora vou precisar do elemento de volume bidimensional nesta situação. Okay? Ora bem, eu tenho uma representação explícita z igual a x2 mais y2. Na motivação que eu vos fiz, utilizei representações paramétricas. Portanto, o que eu precisaria era de uma representação paramétrica que tivesse a ver com a representação explícita. Esse tipo de coisa, se vocês estiverem recordados, já fizemos quando estávamos a falar de variedades. Nós, quando estávamos a discutir, posso escrever uma variedade parametricamente ou explicitamente ou implicitamente, nós vimos como, pegando uma representação explícita, passar a uma representação paramétrica. Como? É simples. Se eu considerar R de x e de y igual a x, y, x2 mais y2, isto é uma representação paramétrica para x e y na bola de raio 1 centrada em 0. O que é dr dx? Bom, é 1, 0, 2x. O que é dr de y? É 1, não, desculpem, 0, 1, 2y. Okay? Ora bem, o que é o elemento de volume bidimensional então, nesta situação? Tenho o dr de x e o dr de y. Bom, eu posso calculá-lo fazendo o produto externo dr dx, dr dy. E depois calculando a norma disto. É uma maneira, não é? Portanto, primeira coordenada, de acordo com a definição de produto externo, vai ser 0 vezes 2y menos 1 vezes 2x. Portanto, menos 2x. Segunda será 2x vezes 0 menos 2y. Depois, finalmente, 1 vezes 1 menos 0 dá 1. Portanto, a norma disto será a norma disto
vai ser raiz quadrada de 1 mais 4x2 mais 4y2. Okay? Portanto, usando as minhas ideias, o que eu tenho que integrar aqui é raiz de 1 mais 4x2 mais 4y2. Ora, aquele integral... Não, agora é um integral duplo, não é? Na bola de raio 1 centrada em 0, 0. Okay? Como é que eu calculo aquele integral? Bom, calculo usando coordenadas polares, não. Eu estou numa bola, tenho uma função integranda dependendo de x2 mais y2. Portanto, eu integro, passando a coordenadas polares, θ entre 0 e 2π, o r entre 0 e 1. Função integranda vai ser raiz de 1 mais 4r quadrado, vezes o jacobiano, ok? R. E agora tenho que integrar em ordem E, em ordem θ. Okay? O integral em θ vai dar 2π. O integral em R. Ora, reparem que isto é fácil de primitivar. 1 mais 4r quadrado derivado a 8r, não é? Portanto, está com um fator fora, que a parte de uma constante é a derivada do argumento da raiz quadrada. Portanto, a primitiva vai ser 1 mais 4r quadrado, levantado a 3 meios, e agora com um fatorzinho para acertar a conta. Ora bem, quando eu derivo, fico com 3 meios vezes 8r. Portanto, 3, 4, 12, não é? Portanto, eu tenho que dividir por 12. Ok? Porque é 8R vezes 3 meios, 24 dividido por 2 dá 12. Ok? Portanto, é isto. Calcular entre R igual a 0 e R igual a 1. Ok? Ora, quanto é que isto vai dar? Continuando ali a minha conta, agora apago a minha representação paramétrica. Quanto é que isto vai dar? Dá-me I sobre 6. E depois, para R igual a 1, fico com 5 levantado a 3 meios, menos 1. Ok? Está feita a conta. Terminei a área de um paraboloide. Vitória. Ok? Só que agora eu posso ter uma dúvida. É uma dúvida existencial terrível. Eu fiz estas contas escolhendo uma representação paramétrica que arranjei à custa da representação explícita. No entanto, há muitas outras representações paramétricas que serviam para descrever aquele paraboloide. Okay? Em particular, eu podia ter usado em vez daquele R que usamos, usado R. Agora vou pôr aqui Rho e θ para não haver dois R's para coisas diferentes, está bem? De primeira coordenada, Rho cosseno θ. Segunda, Rho seno θ. A terceira coordenada, Rho quadrado. Okay? Com Rho no intervalo 0,1 e θ no intervalo 0,2π. E a dúvida de qualquer pessoa com um bocadinho de espírito crítico será que o resultado era o mesmo? Professor, não tinha sido esse recurso que eu tinha escolhido?
Se calhar passei mal. Este aqui, não foi. O que eu fiz, mas é... Foi o xy de x quadrado mais y quadrado. o que eu fiz foi... Portanto, usei uma representação paramétrica, que era simplesmente x, y, x2 mais y2. Mas depois, para calcular o integral a que eu chegava, passei a coordenadas polares. Ok? E o que você me está a dizer, mas isso, aquilo que fez não é praticamente o que está a fazer agora, de uma vez só. É, de facto. Ok? Mas é uma questão legítima. Será que o resultado seria o mesmo? Bom, e quem faz as contas desta maneira também pode fazer de outra maneira. Se eu trocar ali o cosseno com o seno, eles obtêm o mesmo conjunto, mas será que será que o resultado é o mesmo? E a resposta, rotundamente, é sim. Mas temos que resolver a questão de porquê. Ok? Portanto, antes de continuarmos, até agora estive a fazer algo que tem os alicerces pouco sólidos para dizer, vou integrar em vizinhanças de coordenadas. Vizinhança de coordenadas é um contradomínio de uma representação paramétrica. Mas eu posso usar muitas representações paramétricas para chegar ao mesmo contradomínio de uma representação paramétrica. Cada uma delas levará a uma certa conta, e eu, para poder dizer, isto dá sempre a mesma coisa, portanto a representação paramétrica específica não importa, ainda não percebo como é que chego lá. Mas, de facto, não é difícil mostrar que este conceito de integral de superfície sobrevive a mudanças de representação paramétrica. Okay? Como? Pensem da seguinte maneira. Pensem que têm duas representações paramétricas. Uma vamos chamar alfa e outra vamos chamar beta. Okay? Para uma certa superfície S. Okay? Uma coisa que vocês podem fazer é dizer assim, ora bem, isto por um lado será o integral em U, portanto, estou a pensar no integral em S, de uma certa função, ok? E tenho duas maneiras de fazer as contas. F alfa T vezes, eu vou passar a usar uma notação para o elemento de volume bidimensional, V2 de T, ok? Em que V2 T foi calculado, portanto, usa a representação alfa, ok? Ou então, o integral em V de F de beta de T vezes um elemento de volume, V til 2 de T, em que V2 til usa beta. Okay? E a minha questão é, será que isto vai dar o mesmo? Bom, mas acontece o seguinte. Vocês pegarem num destes integrais e considerarem a aplicação beta menos 1 composta com alfa, vocês descobrirão que beta menos 1 composta com alfa. Não se esqueçam, eu estou a pensar que alfa e beta são representações paramétricas, estão naquelas condições de definição de variedade, certo? Em particular, têm inversas C1,
O que torna perfeitamente legítimo olhar para isto. E se vocês começarem a fazer contas, estes dois são iguais porque beta menos 1 composta com alfa é uma mudança de variáveis, tal e qual como na aula passada. E se vocês fizerem as contas, usando esta mudança de variável, isto é uma aplicação de um aberto de R2 no aberto de R2, se vocês forem ver qual é o determinante, o modo determinante da matriz jacobiana desta, vocês verão que tudo bate certo para mostrar que estes dois integrais são perfeitamente iguais. Okay? Portanto, a fórmula de mudança de variáveis que vimos na semana passada, felizmente mostra-nos que aquilo que estamos a fazer é independente da representação paramétrica. Okay? De maneira que temos uma certa garantia que isto vai funcionar bem. Okay? E também temos uma certa liberdade. Nós podemos, para fazer um cálculo, escolher a representação paramétrica que me dá mais jeito para aquilo que estiver a fazer. Okay? Coisa que aprenderemos a escolher com alguma prática. Continuaremos com os exemplos e outros um bocadinho mais complicados. Ainda não acabei o paraboloide. Na quarta-feira. Okay? Portanto, por hoje é tudo. Professor, Diga. poderia voltar 2 slides atrás, por favor? Sim, diga-te, mano. Eu não percebi bem aquele produto das derivadas parciais. Como é que chegou à norma de fator menos 2x, menos 2y? Ora, vamos lá ver se eu consigo voltar para trás. Acho que é aqui. Aqui? Mais um atrás. Mais para trás ainda. Ah, não, não, não. É para a frente esse. É aqui? Não, para a frente. Damos há pouco tempo. É só 2 slides atrás daquele em que estava. Desculpe lá que não percebi. Fala um bocadinho Era, mais alto. era só 2 slides atrás daquele em que estava ainda 2 agora. lados atrás? 2 slides atrás, em relação ao último ou em relação a este? Em relação ao Em outro. relação ao último. Em relação ao último. Aqui, então. Aqui. O produto externo que eu fiz de cabeça, horrivelmente, é isso? Sim, sim. É fazer as contas. Veja a fórmula que está atrás. Portanto, aqui. Não é aqui. Onde é que eu tenho a fórmula do produto externo? Aqui. Está aqui. Portanto, se fizer esta conta com. Portanto, eu tenho ali Z igual a F de x, y. Ok? Já estou a ver. E tenho D. Portanto, arranjei uma representação paramétrica que é x, y, F de x, y. Certo? dr dx é 0 df dx. Okay? O dr dy é 0,1 df dy. Portanto, segunda coordenada do primeiro vetor vezes o terceiro do outro. É 0 vezes df dy. Menos terceira do primeiro, que é df dx, vezes a segunda do segundo vetor, que é 1. Portanto, há menos df dx. Portanto, a dr dx externo dr dy vai dar menos df dx. Depois a seguir, você descobre menos df dy, simplesmente fazendo descontinho, e depois descobre 1. Ok? Portanto, aquele 1v2 menos o 2v1 é 1 vezes 1 menos 0 vezes 0. Okay? De maneira que a norma disto vai ser a norma disto.
Ora, a norma deste vetor vai ser raiz quadrada do df dx ao quadrado mais df dy ao quadrado mais 1. No caso particular do paraboloide, o df dx era 2x, o df dy era 2y, de maneira que você fica com a raiz quadrada de 1 mais 4x quadrado mais 4y quadrado. Obrigado, professor. Eu ainda não fiz isto de maneira suficientemente sistemática, porque, repare, o que eu fiz aqui vai funcionar sempre para todas as representações explícitas. Ou seja, no caso de você estar a utilizar uma representação explícita, você fica com a certeza, se for z igual a função de x e de y, você tem a certeza que o elemento de volume bidimensional vai ser sempre raiz quadrada de 1 mais df de x quadrado mais df de y quadrado. Isso é a mesma coisa que a norma do gradiente de f, não, chamemos-lhe g, não, aqui era f, gradiente de f ao quadrado, de x, de y. Ok? Portanto, não é necessário, quando temos representações explícitas, andarmos a fazer estas contas desde o princípio. Ok? Porque na próxima aula, então vou sistematizar isso. Vamos ver que para representações explícitas posso assentar que o elemento de volume bidimensional vai ter aquele aspecto que eu tenho lá em cima. Para representações paramétricas, usarei a norma daquele produto externo. E para representações implícitas também vou ter uma fórmula para o elemento de volume bidimensional. Okay? Portanto, ainda é preciso um certo trabalho de sistematização para o que andamos a fazer hoje. Portanto, espero um bocadinho pela aula de quarta-feira, está bem? Hoje queria mais mostrar de onde é que isto vem e fazer umas continhas simples. Ok? Nós vamos ter que nos habituar a lidar com o produto externo. Ou então, alternativamente, fazer com o determinante raiz quadrada do determinante daquele produto de matriz. Vai dar o mesmo. Ok? Isso agora será arranjar uma questão de hábitos. Mas nós vamos fazer isto tudo. Eu vou voltar a moer isto na próxima aula. Portanto, com representações explícitas, paramétricas e até implícitas. Okay? E situações um bocadinho mais complicadas. Eu também vos direi na próxima aula uma maneira de arranjarem um bom algoritmo para vocês não se enganarem a fazer produtos externos. Está bem? Hoje, propositadamente, assustei as pessoas um bocadinho com o produto externo. Provavelmente fui depressa demais. Okay? Mas veremos que isso até se resolve com facilidade. Vocês já conhecem um algoritmo de cálculo, que é o algoritmo de cálculo do determinante de matriz 3x3, que podem usar também para calcular produto externo. Ok? E isso vai simplificar a vida. Veremos isso na próxima aula. Lembre-me para eu referir isso, se por acaso me esquecer. Está bem? Portanto, por hoje é tudo. Tchau, Então, setor. coisa? Diga. Adeus. Até quarta. Amanhã. Até quarta.